7h21. Nesse momento estamos de volta com o nosso Tá Na Hora e começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. Já dou boa noite para vocês e a gente já segue logo nessa abertura com a repercussão de uma entrevista do deputado Iglesias Moisés, que concedeu agora há pouco, falou à equipe do Expediente Final na Difusora News sobre o nome dele ter aparecido na lista da influenciadora como possível nome ali de uma lista de mortes. Enfim, a gente vai entender. O John Coutrin e o Ricardo Marques conversaram com ele, a gente vai ver a entrevista agora. Oi, Iglesias, está ouvindo a gente? Boa noite aqui no Expediente Final, Luísa, Ricardo, não é? Estamos ao vivo. Ô, galera. Tá ouvindo bem, não é? Tu já... Tô ouvindo bem. Certamente sabendo dessa operação da polícia que prendeu aí a influenciadora, Tainá, e lá no celular dela foi encontrada uma lista de execução. E entre esses nomes que seriam executados, seria o do seu, não é? Como é que tu recebeu essa informação, essa notícia? Cara, assim, não me causa surpresa, porque quando a gente entra no combate ao crime organizado, como é o caso desse pessoal aí, a gente tem que ter esse preparo para saber o tempo todo que está sujeito a isso. Para mim, a parte mais nociva em relação à família, Sim. que é o sofrimento maior familiar. Se alguém achar, algum bandido acha que me intimida com questão de ameaça, eu ando armado, eu tenho porte de arma, eu tenho colete. Quem vier atrás de tentar me matar, vai pegar tiro também. Esteja preparado para pegar tiro também. Agora, com a minha mãe, que é uma senhora de 76 anos, a minha esposa, que é uma mulher jovem, que não tem absolutamente nada com isso, meus filhos, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Isso aí é uma questão muito sensível. Mas, de toda forma, nós vamos cobrar da polícia, da justiça, as tratativas que são necessárias, reforçar mais ainda a questão da nossa segurança, mas jamais recuar 1 centímetro para esses criminosos. Porque esses destruidores de família que tentam o tempo todo tirar dinheiro da população através desses jogos malditos que tiraram 200 bilhões do Brasil nos últimos 12 meses, que hoje se gasta mais com jogo no Brasil do que com saúde pública, e as pessoas têm que estar alertas a isso, que virou uma epidemia, uma doença social. Nós não vamos recuar, porque não é possível recuar. O dia que eu recuar, eu saio da política. Sai da política. Deputado, você foi muito fortemente aí, muito se falou da Scarlett Mello, né, alguns meses atrás, e muitas pessoas perguntaram sobre a Tainá, por que demorou tanto? Eu imagino que deva ser porque estavam reunindo provas, mas o senhor, melhor do que ninguém, pode falar um pouco melhor sobre isso para os nossos telespectadores. A Tainá aconteceu de forma mais lenta, porque o governo federal, na sanha de arrecadar mais dinheiro, ele editou uma lei que criou uma verdadeira confusão normativa em relação ao que é jogo ilegal, o que não é jogo ilegal, o que é a divulgação correta, o que é a divulgação incorreta e criminosa, a tipificação ficou confusa. Entendi. Sim. Então foi em decorrência disso. E aí houveram aí o bloqueio, como eu falei agora há pouco, a apreensão de carros, mas ela não foi detida nesse primeiro momento. E agora, após essa lista, né, ela foi presa agora à tarde, né, John? Por que demorou tanto nesse lapso de tempo, 2, 3 dias, deputado? Foi o tempo, porque foi o tempo de antes aparecia apenas como um crime financeiro, Sim. né? Então, um crime financeiro. Agora apareceu como um crime, uma tipificação penal mais robusta, né? Ameaça de morte. Deputado, o senhor deve ter conversado com as autoridades de segurança do Estado. Tu tem mais informações a respeito? Porque a gente tem informação preliminar ainda, não é? Mas eu acho que o senhor já conversou com alguém do sistema de segurança pública, com os delegados. Tu tem informações mais aprofundadas? Eu conversei, mas assim, eu tenho um respeito profundo ao trabalho
ao trabalho da polícia. Eu tento não adentrar em detalhes, até por não ser da polícia, no sentido de ter informações que, por exemplo, eu vá compartilhar, às vezes até por falta de experiência e que possa depois comprometer as investigações. Eu sei que a Polícia Civil do Maranhão está fazendo o melhor trabalho possível dentro das condições que tem e vou confiar na polícia, que como agora apareceu uma ameaça concreta à minha vida, eles não hesitaram em me avisar, mas eu não pedi detalhes. No momento em que eu tiver a oportunidade aí, que me for permitido ter algum tipo de acesso, eu vou requisitar formalmente, já no primeira hora, logo as informações necessárias e possíveis de serem entregues aí em relação ao processo, disponibilizadas, e reforçar a segurança, mas também a postura de continuar firme diante desses criminosos. Você falou que anda armado, não é? Que tem se resguardado, se protege, porque já recebeu outras ameaças antes, não é? Já, essa é a 10ª. É a 10ª, não é? Aí você falou que vai revidar, qualquer coisa que aconteceu, tá preparado para enfrentar, não é isso? Tô preparado para enfrentar. Eu faço treinamento de tiro e defesa pessoal, vamos ver. No final, quem vier esteja preparado para também correr risco de morrer. Não vai atirar e sair correndo, não. Deputado Iglesio, boa noite. É Ricardo Marques aqui. Tá ouvindo? Oi, consegue me ouvir, né? Que medidas o Parlamento, a Assembleia vai tomar em relação a essa lista, que é uma denúncia muito grave, que envolve um parlamentar numa lista de execução? Eu já participei, a presidente da Assembleia, sobre a situação. Ela me garantiu que a estrutura da casa vai estar à disposição para reforçar a escolta policial que eu já tenho. Nós vamos reforçar mais ainda e, claro, disponibilizar também para minha família. A partir do momento em que todos passam a estar em risco. Maravilha. Deputado, a gente agradece a participação aqui no programa, a gentileza, não é? E mais informações, detalhes, né? A gente está sempre aberto aqui à exposição para o senhor aqui no programa Expediente Final. Obrigado, gente. Um forte abraço a todos. Abração. Obrigada. Boa, tá aí o deputado Iglesio. Nada mais justo, né? Reforçar aí essa escolta da segurança, não só pessoal para o deputado, mas também para a família. Ricardo, me pareceu que o deputado recebeu essas informações com muito sereno, até porque ele falou que é a 10ª ameaça que ele recebe. A 10ª ameaça, o Iglesio é muito sereno, mas essa serenidade tem mais a ver com a família, né? Para salvaguardar a família. Você não gosta de ver a sua mãe, sua mulher, filhos preocupados com uma situação dessa, que é uma situação preocupante. Isso que a gente acompanhou hoje à tarde aqui em São Luís, isso é muito grave. A gente precisa reconhecer o trabalho, a qualidade do trabalho da Polícia Civil do Maranhão, né? O pessoal aí da SEI que trabalhou intensamente. A gente volta um pouquinho no tempo, agora, dias, quando a polícia pediu a prisão dessa moça, dessa influenciadora, a Tainá, e o juiz negou, porque achou que não havia fatos que embasassem o pedido para uma prisão. Só que o celular apreendido, foram apreendidos celulares, carros de luxo, né, de joias, relógio, dinheiro, e no celular dela a polícia achou essa lista aí, que seria uma lista para execução, né, com nomes aí de delegado, deputado, jornalista, outros influenciadores, e isso sim justifica ou justificou, no entendimento do juiz, o pedido de prisão feito pela Polícia Civil. Agora, é esperar. Nós agora há pouco conversávamos lá no expediente final e o John Coutrin levantou um ponto muito importante. Essa moça não está sozinha, né? Essa moça, ela sozinha não pensa uma estrutura uma estrutura criminosa desse tamanho para matar deputado, matar policial, delegado, matar jornalista. Essa moça não está só, isso precisa ser apurado, né? É muito grave e a polícia tem que continuar nessa investigação.
É o que eu estava falando agora há pouco no bloco anterior, Ricardo e John, porque assim, a polícia, obviamente, com muita sabedoria, tem cautela em dizer os próximos passos e deve fazer isso, até para não mexer ali muito, né, para que os envolvidos não fiquem ali atentos, enfim, se tem alguma ação premeditada dos possíveis próximos alvos, mas como o Ricardo está levantando, a gente havia falado também, né, John, isso aí é algo que essa investigação possivelmente deve revelar mais gente nesse esquema, né? Com certeza, Olavo. O Ricardo está corretíssimo. Porque, assim, o próprio Domingos Costa, quando falou com a gente também, nesse presente final, ele levantou alguns questionamentos. Que é um dos nomes na lista, né? Da lista, exatamente. O jornalista Domingos Costa, na lista também de execução aí, que foi pego no celular aí dessa influenciadora, não é? E ele levantou se era apenas um desejo pessoal dela, não é? Má vontade dela, ela conversando com alguém. Porque informações preliminares mostram que em uma dessas conversas, ela teria dito, já se foi e faltam mais 4. Essa conversa, não sei se era com um familiar ou um advogado, a gente não tem essa certeza ainda. E ela teria dito isso. Já se foi e chega até a citar o nome de um Cardoso, não é? A gente sabe que um jornalista que morreu recentemente foi Luiz Cardoso. A gente não pode também afirmar se ela está se referindo a ele. Mas de certo que, se não for apenas um desejo pessoal, porque ela estaria insatisfeita com algumas postagens que foram feitas pelo próprio Domingos, que ele revelou em uma dessas postagens que a influenciadora teria realizado uma festa de R$500 mil, 500 mil com cantores, inclusive nacionais, não é? Uma influenciadora, a gente sabe que para contratar esses cantores, Olavo e Ricardo, não é barato. E ela fez uma festa privada que custou R$500 mil, essa influenciadora, e teria trazido alguns cantores. E essa foi uma das postagens que o próprio jornalista Domingos Costa colocou ali no site dele, que teria gerado insatisfação da Tainá, não é? Mas assim, se de fato estava sendo engendrado, não é? Articulado aí a execução dessas pessoas, obviamente que tinha toda uma estrutura, uma logística para isso. E mais pessoas envolvidas, porque a própria influenciadora não ia executar, não é? Ela estaria apenas por trás, talvez de gente até maior, que estaria incomodada, com certeza, com essas notícias que foram divulgadas pelo jornalista, pela atuação também do próprio delegado, não é? E essa é importante a gente pontuar, John, da questão aí da ostentação, né? Um pessoal Exatamente. Que você vê que faz questão de mostrar nas redes sociais aquele poder que esses jogos de azar trazem, que eles proporcionam a esses influenciadores, talvez para persuadir, quem sabe, para influenciar as pessoas, talvez, não é? Para mostrar a situação em que eles se encontram, situação financeira. Muitos deles ostentam com cédulas de dinheiro, com festas luxuosas, com poder, com carros luxuosos, com casas, enfim. E isso tudo acaba sem pudor nenhum indo parar nas redes sociais. E quando a gente vê, são padrões de vida muito elevados. Se eu não me engano, se você puder confirmar, mas se eu não me engano, falou-se numa cifra aí de 10 a 11 milhões de bens sequestrados e bloqueados nessa operação já nessa semana. 11 milhões, não foi? 11 milhões. 11 milhões, é isso. Nessa semana, o que é um valor muito grande. Ou seja, será que essa moça conseguiu esse valor todo com esses jogos, ou seja, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros nessa ordem aí, no bojo dessa investigação, aí no âmbito dessa investigação, portanto, é tudo isso que a polícia... Olha aí, ó, quantas notas de dólares encontrados em poder da influenciadora e muitas outras pessoas participando aí desses esquemas todos. O negócio agora vai ganhando outro corpo, não é, Ricardo? Vai sim, vai ganhar outro corpo, isso vai ter desdobramentos, a polícia vai ligar as pessoas, né, que mantêm essa relação com a influenciadora, que fazem parte efetivamente de uma organização criminosa, né? E especula-se no envolvimento de um advogado, né? Diz que essa conversa que foi tirada do celular da influenciadora seria dela com um advogado, né? Essa é uma informação que a polícia ainda não confirma. A polícia está resguardando essas informações até para não prejudicar
a investigação, mas se de fato tiver um advogado nessa conversa em que ela diz que um já foi e esses outros precisam ir também, né, se referindo aí a matar pessoas, a OAB precisa se manifestar, né, precisa apurar o envolvimento do advogado, se a polícia confirmar esse envolvimento, porque o advogado não é para ser bandido, né? A OAB não é lugar de bandido. Outro ponto que chama a atenção, essa fala do deputado Iglesio, quando ele diz que o governo errou ao liberar esse tal desses jogos, ele tem razão. Isso aqui é uma praga. Isso aqui, quando foi liberado, lá no expediente final, lembra, John, que eu falei? Ó, isso aqui é uma praga. Esse jogo, essa oportunidade de você jogar pelo celular, isso é pior do que o crack. E é o que está acontecendo hoje, né? Famílias inteiras estão perdendo casas, famílias estão se separando porque contraíram dívidas altíssimas por conta desse negócio de você fazer jogo. Suicídio, casos de suicídio. Então, isso é muito grave. Aí vem essa turma que está à frente desses jogos, ostenta, né? Carros de luxo, aí a foto aí, a moça passeando lá em Paris, né? Sacolas de dinheiro, quer dizer, isso não está certo, e isso está errado. E outra, é muito fácil fazer parte de uma organização dessa. Eu tenho um blogzinho, só quem lê é eu e minha mãe lá em Salvador é que lê meu blog. Eu recebo convite que chega no meu e-mail pedindo, você não quer participar, não quer fazer parte. Eu recebo, imagina o John, que é um dos blogueiros mais acessados e lidos aqui do Maranhão. É um crime muito grande, é uma organização criminosa que esse ponto revelado aqui no Maranhão, pela Polícia Civil do Maranhão, é só, digamos assim, a ponta do iceberg. Você vê as imagens aí, né? A ostentação, motos aquáticas, moto aquática, carros de luxo, carros de 500 mil, tem carro até de 1 milhão aí. Não tem carro popular não. Não, é carro de luxo. Ó, o Biel Mendes está ao vivo e tem informações pra gente. Vamos lá, Biel Mendes, outras informações ao vivo direto da SEIC. Pois não, Olavo. A Tainá continua aqui, o depoimento ainda está em andamento. Eu procurei conversar com o advogado de defesa, mas ele não quis se manifestar, não quis dar nem o nome dele. Disse que não ia se manifestar e que também não iria emitir nota. Porque assim que a gente saiu aqui da coletiva, eu encontrei com ele no corredor, não só eu, como outros colegas, mas ele disse que não vai se manifestar e também não vai emitir nota. Eu perguntei para o delegado Pedro Adão. Delegado, e a plataforma ou as plataformas vão ser notificadas? Porque você sabe que tem uma lei aqui no estado do Maranhão proibindo esse tipo de jogo. E eu perguntei para ele, delegado, esse trabalho não é de agora, já tem um tempo, mas ainda temos os chamados influenciadores divulgando. Eles também podem ser presos. Ele disse que a investigação continua, fazem esse tipo de levantamento e que a Polícia Civil tem esse trabalho desde o ano de 2023. Foi o primeiro departamento, a primeira delegacia no Brasil a investigar e combater esse tipo de jogo. A equipe do Bandeira 2 está aqui, viu, Olavo? E nós vamos colher todas as informações para trazer tudo bem resumido amanhã às 6 horas com Judson Carvalho aqui na TV Difusora. Muito obrigado, Biel, pelas informações e a gente segue acompanhando em cima da notícia, né? O Biel tá lá e qualquer momento ele volta, a gente ainda tem um restinho aqui de programa. Bandeira 2 volta na segunda-feira, Biel Mendes, com o Judson e olha só, continua a nossa cobertura no portal Difusora News. Você acompanhando lá, nosso material, as informações todas você acompanha lá no portal Difusora News, 24 horas por dia. Temos informações atualizadas de que o perfil dela, da Tainá, no Instagram já foi derrubado, o perfil pessoal dela já foi derrubado na rede social e também, Ricardo, falávamos agora há pouco, você falou da OAB, de posicionamento, vale reforçar que ainda não temos o posicionamento oficial da Assembleia Legislativa, mas extraoficial, como foi falado pelo deputado Iglesio Moisés, é de que ele já acionou a presidente Iracema, que já colocou ali à disposição
disposição o reforço da segurança da escolta para ele, para a família dele e também todo o suporte necessário para ele. Se ainda nessa edição, a gente já está quase acabando a edição dessa sexta-feira, mas caso tenha uma nota oficial, a gente ainda traz aqui no nosso Tá Na Hora, Ricardo. Deixa eu fazer um registro aqui. O advogado não quis falar, é um direito dele, né? A defesa pode se resguardar até para se certificar melhor do que está sendo apurado pela polícia. E a gente não quer demonizar aqui o trabalho do advogado. O trabalho do advogado é lícito, é legal, dentro da lei. Quando a gente questionou aqui a suposta troca de mensagens em que aparentemente, né, isso dá o contorno de que o advogado, que não é esse advogado que estava lá agora da defesa, né, seria um outro, isso precisa ser apurado, né? Seja advogado, seja médico, seja lá o raio que o parta, se tiver envolvido, tem que se apurar. Se for um advogado, a OAB tem que se manifestar. Agora, a gente reconhece como lícito o trabalho do advogado. O advogado está no papel dele, um papel legal, papel garantido pela Constituição. E a gente segue acompanhando, né, John? Só lembrando que essa é uma investigação que não é de agora, não é? Começou com a Scarlett e foi dado continuidade com outros influenciadores. E ela não foi só a Tainá que foi alvo dessa operação Dinheiro Sujo que ocorreu nessa semana. Teve outros influenciadores e parentes também da própria Tainá, não é? E lembrando que o próprio delegado falou que ela desobedeceu uma medida cautelar, que foi utilizar as redes sociais, que também ensejou o pedido de prisão dela. Tá aí então as informações, bem lembrado, viu, John, em relação a Scarlett Mello, ela que inclusive teve um vídeo, depois que teve essa prisão da Tainá, ela inclusive botou um vídeo lá, alguns dizem que foi uma reação ali, uma ironia, uma reação a essa prisão da Tainá. Caso que é crime, já foi criminalizado aqui no Maranhão e não se pode fazer divulgação desse tipo de jogo de azar aqui no Maranhão. A edição de hoje vai ficando por aqui. Senhores, obrigado pela participação aqui na resenha. Outras informações no portal Difusora News, toda a informação sobre esse caso e, claro, informações do Maranhão você fica por dentro do nosso portal Difusora News. Bom fim de semana para você. A gente volta na segunda-feira. Fica com Deus. Beijo da família. Até lá.